Meus caros irmãos e irmãs, aqueles que estão nos acompanhando em nossas devocionais, eu quero saudar a cada um com a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus e falar que é com muita satisfação, com muita alegria que nós estamos aqui para juntos aprendermos da Escritura, para juntos buscarmos a Deus em oração. Em todo tempo, em qualquer momento de nossas vidas, isso é essencial, sobretudo em dias tão conturbados e turbulentos como os atuais, nós devemos buscar ao Senhor. E eu gostaria que nós cantássemos, iniciando esse momento devocional de hoje, o cântico quebrantado que fala da cruz de Jesus. O nosso Salvador ali na cruz mostrou o amor do nosso Pai. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos cantar agora Imerecida Vida, de graça recebi. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ó Deus Pai, nós te buscamos, ó Deus, agradecidos e realmente sem palavras ficamos ao contemplarmos a cruz do Senhor, essa maior demonstração de amor por gente que não merecia. Nós te louvamos, ó Deus, pela imerecida vida, mas obrigado, ó Pai, pela graça recebida. Nós, ó Deus, agora vamos abrir a Tua palavra, queremos, ó Deus,
entender a tua palavra, queremos, ó Pai, receber o fortalecimento da tua palavra. Então, ó Deus, que teu Espírito esteja conosco. Abençoe a cada família, a cada pessoa que está aqui conectada. Distribui, ó Deus, da tua graça nesta hora. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje o nosso tema, dentro da série Um Caráter Moldado por Cristo, que fala da vida de Pedro, hoje o nosso tema é Pedro diante da cruz, ou Pedro e a cruz de Cristo, e nós usaremos como base o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versos 21 a 23. Abra a sua Bíblia lá, Mateus 16, 21 a 23. O texto sagrado, a palavra do Senhor nos diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Irmãos, a cruz se popularizou como o símbolo maior do cristianismo. Há tempos, no entanto, que ela perdeu o seu sentido, perdeu o significado, e há muito tempo já ela foi reduzida a um desenho, a uma joia, uma joia de luxo, a algum artigo para se pendurar na parede, né? Muita gente hoje, quando pensa em cruz, pensa nessas coisas. É um objeto de decoração. Sem falar na postura mística ou idólatra que muitos têm diante da imagem da cruz. Como afirma o pastor Leandro Peixoto, a cruz se tornou um ornamento em vez de um instrumento de vergonha e de morte. Ao romantizarmos o seu significado, disse ele, nós apagamos o seu poder. Irmãos, o fato é que as pessoas do primeiro século ficariam, com certeza, escandalizadas com o tratamento que hoje se dá à cruz. Porque ela era, na época, e devia ser ainda hoje, um instrumento brutal e humilhante de tortura e execução. Simbolizava isso e deveria ainda simbolizar isso nos nossos dias. No entanto, a cruz é o símbolo do cristianismo e o nosso relacionamento com ela determina o nosso destino eterno. Foi sobre uma cruz, como acabamos de cantar, que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Foi ali, sobre uma cruz, que Jesus sofreu injustamente por nós os horrores do pecado, que Jesus derramou a sua vida sem pecado, para que todo pecador que nele crer, todo o que a ele receber, por graça e misericórdia do Senhor, e o seguir com fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante é constatar que Pedro, no seu processo de santificação, estando nas mãos do divino escultor para ser esculpido e transformado pela graça, ele precisava aprender o significado da cruz. Assim como nós hoje também precisamos aprender o significado da cruz. O que Pedro aprendeu sobre a cruz de Cristo e que nós jamais podemos nos esquecer? Primeiro, é sobre a cruz na mente do próprio Deus. Ou seja, na mente do Senhor, não existe cristianismo sem cruz. Não há salvação sem a morte de Cristo em nosso lugar. Não há reconciliação com Deus sem o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e esse sangue é vertido ali na cruz. Romanos 3, a partir do verso 23, diz que todos pecaram e estão afastados, foram destituídos da presença gloriosa, da glória da presença do Senhor. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita
todos por meio de Cristo, todos aqueles que foram escolhidos pela graça soberana do Senhor. São salvos, e isso por meio da cruz. E ali em Romanos 3, ainda, a partir do verso 25, nós lemos que Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que, pela sua morte na cruz, ele se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo, irmãos. No passado, Deus foi paciente, não castigando as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que ele é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Cristo. Portanto, a cruz torna Deus justo e justificador, não é? Nela, na cruz de Cristo, nós enxergamos justiça, o pecado sendo punido com morte, e enxergamos na mesma cruz amor, o pecado sendo recebido, o pecador, melhor dizendo, vendo seus pecados sendo pagos e recebendo a vida. A cruz revela a graça de Deus. Ela demonstra que Deus não ficou indiferente diante do caminho de perdição que cada um de nós escolhemos trilhar. A cruz revela a justiça de Deus. Ela demonstra que para nos acolher, para nos receber, Deus não varreu simplesmente o pecado para debaixo do tapete, né? A cruz revela que houve punição pelo pecado. Para nós foi de graça, irmãos, mas para Cristo custou muito. Cristo é cheio de graça e de verdade, é pleno de justiça e de amor. Tudo isso está demonstrado na cruz. Portanto, a cruz revela ao mesmo tempo um Deus justo e um Deus que justifica, um Deus justificador. A cruz concilia os atributos de Deus. A cruz torna possível coexistir essas duas verdades, essas duas virtudes indispensáveis para a salvação do ser humano: a misericórdia do Senhor, a justiça do Senhor. Então, na mente de Deus não existe cristianismo sem cruz. Aliás, Jesus nunca permitiu que os seus discípulos o anunciassem de forma diferente disso, né? Ele não aceitou que se ensinasse um cristianismo sem cruz. Por isso é que logo após a grande confissão de Pedro e da afirmação de que Cristo edificaria a sua igreja sobre a base desta confissão, já vimos esse texto, nós lemos logo na sequência esse relato surpreendente de Mateus aqui. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, e aí vem a reação de Pedro. Então Pedro, chamando-o à parte, pense nessa cena, né? Começou a repreender a Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedro ainda não tinha entendido o significado da cruz de Cristo. Na cabeça dele seria possível viver com Cristo sem a cruz. Mas na mente do Senhor, a morte na cruz e a ressurreição do Senhor são centrais para o cristianismo. Pedro ainda estava cego para isso, gente. Ainda estava cego para a cruz. Ele imaginava ser possível uma salvação sem cruz. Porém, mais tarde, mais à frente, com o seu caráter melhor talhado pelas mãos do divino escultor, Pedro foi capaz de ver a centralidade da cruz na mente de Deus, né? Ouça aqui um trecho da oração dele após ser solto de um aprisionamento por causa da fé em Cristo. Está registrado em Atos capítulo 4, e esse trecho diz assim: palavras de Pedro na sua oração: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui então nós temos na oração de Pedro a compreensão. Esse homem compreendeu e entendeu a cruz mais à frente. Ele entendeu que a cruz de Cristo foi o resultado das artimanhas de homens sem Deus, homens descrentes, homens pagãos, homens sem o temor do Senhor. Mas ao mesmo tempo,
a cruz de Cristo foi fruto do propósito, da predeterminação do próprio Deus. Então, na mente de Deus, Pedro entendeu isso posteriormente. A cruz estava já predeterminada. Era preciso que o justo morresse pelos injustos para conduzi-los a Deus. Irmãos, na mente do nosso Deus, a cruz e a sequência disso, a ressurreição, são centrais para o cristianismo. Revelam que o Senhor é poderoso para nos salvar, Ele é justo, Ele é o justificador, Ele é aquele que efetivamente nos salva por misericórdia e por graça, e isso Ele fez através da cruz. Eu quero concluir o estudo de hoje com uma pergunta. Você já entendeu o significado da cruz? Você já assimilou o que significa a cruz de Cristo? Como nós vimos aqui, Pedro, a princípio, não havia assimilado, não havia entendido. E ele já estava ouvindo os ensinos de Cristo há um bom tempo. Pode ser que isso esteja acontecendo com você hoje. O que é a cruz de Cristo para você? É apenas um enfeite, um objeto de decoração ou um objeto de superstição? Ou é um símbolo antigo, sem tanto valor nos nossos dias? Abra os seus olhos para entender isso, para entender que foi na cruz de Cristo, fruto do plano eterno do Senhor, que a minha culpa, que a sua culpa foi perdoada. Toda a nossa dívida foi quitada. Se você é que tivesse morrido ali naquela cruz, nada mudaria. Mas quando o Filho de Deus, o próprio Deus, se encarnou e ali morreu no nosso lugar, isso fez toda a diferença. Toda a nossa dívida foi quitada. O perdão de Deus para mim e para você é para nós de graça, mas repito, custou muito para o próprio Deus, muito para o próprio Jesus. É por meio da cruz dele então que nós temos paz com Deus. Como cantamos há pouco, pela cruz foi que ele nos chamou. Gentilmente nos atraiu e nós, sem palavras, nos aproximamos, quebrantados por seu amor. Eu encorajo você agora a orar junto com a sua família, com seus familiares, agradecendo, sobretudo, pela cruz de Cristo. Dizendo assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir.